paz do Senhor. Hoje eu quero falar com você sobre alcoolismo e casamento. Quais são as consequências do álcool na pessoa? O que a pessoa que está alcoolizada ela pode fazer? E que consequências isso pode trazer na vida do casal, no casamento? Bom, se você quer saber, fica comigo até o final. E desde já eu te peço que você deixe aí o seu comentário, pois isso nos ajuda muito. Deixa aí o seu like se você gostar e achar que o conteúdo vale a pena. Compartilhe e toque aí no sininho para todas as vezes que nós estivermos com um vídeo novo, você ser notificado, tá bom? Então, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, comente e aperte aí o sininho. Vamos lá. Em Esther, capítulo 1, versículo 10, vai nos dizer, do 10 ao 22, vai nos contar sobre um rei chamado Assuero. E esse rei, ele estava dando uma festa. E essa festa já durava 180 dias. Olha só, uma festa que já estava durando aí 6 meses, né, aproximadamente. E nessa festa, a lei era que podiam beber quem quisesse, o quanto quisesse. Não tinha ali um limite para beber, podia beber à vontade, sendo que ninguém era obrigado, tá? Mas aqueles que gostavam podiam beber à vontade, até cair. E o rei, a palavra de Deus diz, né, que lá em Provérbios 31, a mãe do rei Lemuel falando para ele, né, que um rei não era certo que um rei bebesse, porque ela chegou até a dizer, né, dai bebida aos amargurados de alma, de espírito, para que eles bebam e se esqueçam das suas tribulações. Então, o rei não era próprio dele beber, porque o rei ele tinha que estar consciente de tudo que ele estava fazendo, porque ele tinha um reino ali em sua mão e ele tinha que reinar, né? Ele tinha que fazer justiça. E ele fora de si, com certeza iria errar, né? Então, aqui o rei Artaxerxes, o rei Assuero, ele bebeu e fez coisas terríveis, né? Por quê? Ele bebeu muito e quando ele já estava bêbado, ele mandou chamar a sua esposa. E o nome da sua esposa era Vasti. E quando ele manda chamar a esposa, ele mandou chamar a esposa com uma intenção. Qual era a intenção? Assim como ele estava mostrando toda a glória do reino dele para as pessoas, para os grandes, para os magistrados, para os nobres, para o exército, né? Assim como ele estava mostrando como era grande o reino dele, como era poderoso, como tinha riqueza, ele queria mostrar a beleza da esposa dele. Ele não mandou chamar a esposa porque ele a admirava, porque ele queria a companhia dela, porque ele a amava, não. Ele mandou porque ele queria mostrar para os generais, ele queria mostrar para os nobres, os magistrados, que ele tinha uma esposa linda. Ele queria apenas exibir a esposa como se ela fosse mais um daqueles enfeites ali do palácio. E ela não foi. Ela disse que ela não iria. Como ela falou que não iria, ele vai e toma uma atitude. Então, o primeiro erro dele foi, ele estava errado porque estava bêbado, né? E bêbado da maneira que estava, ele tomou uma atitude. E a palavra de Deus diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5,18. Por quê? O vinho, ele mexe, o vinho, qualquer bebida alcoólica, né? Aqui na época era vinho, mas hoje nós sabemos que tem vários tipos de bebida alcoólica e que mexe com o psicológico da pessoa. Tem pessoas que bêbada fazem coisas que ela, sem a bebida, ela não é capaz de fazer. Então temos que ter cuidado com a bebida. Né? Bebida em excesso não faz bem.
E diz assim, né? Então ele bêbado vai e manda chamar a esposa já sabendo a intenção dele, que era simplesmente de exibi-la como se ela fosse mais um ornamento ali do palácio, ela não vai. E quando ela não vai, ele comete o segundo erro. Qual é? Ela não vai e ele também não a chama para conversar. Ele acha aquilo um desaforo, sendo ele o rei, ela não atender ao mandato dele. E ali, ele ao invés de procurar Vasti para conversar, isso é um outro erro. Não tome atitudes precipitadas. Se você está com um problema no casamento, você tem que procurar o seu cônjuge e conversar, dialogar. Dialogar é diferente de briga. Não é para você ficar em um tom alto, jogando coisa na cara do outro, não. É para vocês sentarem, conversarem, como se você estivesse conversando com um amigo. Porque é através do diálogo é que vocês vão entender o que está acontecendo, o que está gerando aquela crise no casamento. E ele não fez isso. Ele, ao invés de procurar Vasti para conversar e entender por que ela não foi, ele preferiu procurar os sábios do palácio, né? E a ordem deles foram aqueles homens, né, sem compreensão, que de sábios não tinham nada, falaram com ele que ele deveria se separar de Vasti e botar isso na lei, que toda vez que um marido chamasse, a mulher tinha que obedecer. E como ela não obedeceu, ele se separou dela e não poderia voltar mais. E aos olhos dele, como ele estava bêbado e chateado, né? Como ele estava irado, e a palavra de Deus diz que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O que ele fez? Ele ouviu o conselho dos sábios e se separou de Vasti e colocou ali na lei que toda vez que o marido chamasse, a mulher tinha que ir, né? Se ela não fosse, iria acontecer a mesma coisa que aconteceu com Vasti. Então, o que aconteceu? Na hora ali, aquele conselho para ele foi um bom conselho e ele acatou esse conselho. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tem alguém que você tem que pedir conselho, essa primeira pessoa quem você deve pedir conselho é a Deus. Ele conhece o coração e a mente de cada um. Ele conhece a mente e o coração do seu cônjuge. Ele sabe o que está passando ali. E se você pedir a direção a ele, ele dará. Porque a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não tem ninguém que conheça melhor o teu cônjuge do que o Senhor. E Deus é poderoso para responder, para te dar a direção. E Deus verdadeiramente, Ele é sábio. Deus verdadeiramente julga com justiça. Cuidado a quem você está pedindo conselho. Não é porque está dentro da igreja que de repente vai te dar um bom conselho. Eu estava vendo um pastor dizer que o rapaz estava querendo ir para outro lugar trabalhar e a sua esposa não queria porque teria que tirar as crianças da escola e era uma coisa que podia dar certo como não podia e ela estava insegura e não queria ir para onde ele queria, né? E ele estava chateado porque era algo que ele queria muito tentar. E aí ele foi pedir um conselho a um rapaz na igreja, o rapaz na igreja falou assim: quer saber de uma coisa? Larga sua esposa, se separa e vai fazer o que você quer fazer. Já que ela não quer, deixa ela. Vive você sua vida. Gente, esse homem não está seguindo a palavra de Deus. Ele está dentro da igreja, mas não está seguindo a palavra de Deus. Porque se Deus ama a família, Deus quer fazer de tudo para restaurar as famílias. Como que dá um conselho desse? Aí ele vai e conversa com esse pastor e esse pastor fala: meu amigo, nada vale a sua família, sucesso nenhum financeiro vale a sua família. Se a sua esposa não quer ir, fique e vá orando. Pergunta a Deus se é mesmo para você ir, porque se for, Deus vai mudar o coração dela e vai fazer ela ir. Mas é Deus quem vai fazer a obra através da oração e não você impor. Então, nem o homem pode impor nada à mulher, nem a mulher pode impor ao homem. O que nós podemos fazer é: Senhor, se essa for a direção do Senhor para a minha vida, muda o coração do meu cônjuge. Muda essa ideia.
e Deus é poderoso para fazer. Então o que ele fez? Ele pediu conselho aos sábios e os sábios mandou com que ele se separasse. E ele se separou. Só que quando passou a bebedeira, né, o que aconteceu? Acabou a bebedeira, os dias de festa se acabaram, ele sóbrio começou a se lembrar de Vasti, começou a sentir saudade de Vasti. Só que, naquele tempo, a lei medo-persa não poderia ser revogada. Nem mesmo o rei poderia voltar atrás daquilo que ele falava. Quando ele falava, ele tinha que cumprir. Como ele propôs, né? Como ele aceitou essa separação, ele não podia mais voltar para Vasti. Ele tinha que se manter na posição. Só que agora ele estava sentindo saudade. E aí? Então, nós não podemos tomar atitudes de maneira precipitada. Nós temos que pensar nas consequências que virão depois. E não só para você, mas para os seus filhos, para aqueles que estão em volta de você. Tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência, ou boa ou ruim. E vai trazer, também vai afetar aqueles que estão à nossa volta. E agora ele já está sem a bebedeira, cai em si e sente falta de Vasti, mas já não pode mais voltar. Quantas pessoas estão tomando decisões sem parar para pensar nas consequências e depois, quando vai ver, tomou uma atitude que depois não tem como voltar atrás. De repente você se separou pelo calor do momento, porque naquele momento ali você já não... você olhava para sua esposa ou para o seu esposo e já não sentia mais nenhum desejo de ficar junto. E naquele momento ali você resolveu assim, vou me separar. Ou por causa de muita briga, e aí vocês não conversam, vocês só brigam ou então se calam, não falam mais um com o outro. Não senta para resolver, né? E aí vai e se separa. E depois que estão separados, é que começam a ver que podiam ter feito diferente. Podiam ter sentado, ter conversado, podiam ter tentado se acertar antes de tomar uma decisão precipitada. Porque aí, de repente, a pessoa já está com outra e não vai largar a outra para voltar para você. De repente, a pessoa já está até com filho de outro. E aí, como é que fica a situação? Você se arrependeu e não tem mais jeito de volta. Então, temos que pensar antes, né? E aí esse rei agora já não tinha mais como voltar atrás. E aí ele vai dar um outro conselho para ele. Já que você não pode mais voltar para Vasti, case-se de novo. Aí ele vai e se casa de novo. Aí o que ele faz? Esse homem não tinha passado por um curso de casamento. Esse homem não sabia o que era valorizar família. A visão que ele tinha era reino, a visão que ele tinha era glória, a visão que ele tinha era de coisas terrenas, mas de casamento esse homem não entendia. Aí ele vai e casa-se de novo, aí dá aquela festança de novo, mostra sua atual esposa para a sociedade, que agora vai ser Esther. Só que, tempos depois, se você for lá ler em Esther, capítulo 4, versículo 11... Esther está passando por uma luta e ela chega a dizer que ela não pode ir até o seu marido. Por quê? Porque naquele tempo, se você entrasse numa parte do reino e o rei estendesse o cetro para você, você conseguia entrar e falar com ele. Se ele te visse e não estendesse o cetro, você ia direto para a morte. Então, veja, Esther agora precisava resolver uma situação que era um caso de vida ou perda de vida, né? E agora ela não podia entrar e falar com o rei, porque se ela entrasse e o rei não estendesse o cetro para ela, ela podia morrer. Olha a situação. E a palavra de Deus diz que esse homem já estava há 30 dias sem procurar Esther. Quer dizer, esse homem estava envolvido com muitas coisas, menos com aquela que deveria ser a mais importante, que é a sua... a palavra de Deus diz, né? Que quando a gente se casa, nós somos uma só carne. Ele estava preocupado com muitas coisas, menos com a sua esposa.
E quantos hoje têm procurado somente satisfação pessoal, esquecendo do seu cônjuge, seja homem, seja mulher, esquecendo dos seus filhos, achando que dando coisas materiais está demonstrando amor. Só que uma pessoa é feita de espírito, de alma e de corpo. Então, uma pessoa precisa de Deus, que é o espiritual, ela precisa ter as suas emoções e sentimentos supridos e precisa sim ter as suas necessidades físicas supridas. Então, nós temos que ver aquilo que nós estamos fazendo. Onde nós estamos acertando, vamos continuar e vamos melhorar, né? A palavra de Deus diz que o homem ele tem que examinar a ele mesmo, né? Então, naquilo que eu estou acertando, que eu venha fazer cada vez melhor, que eu peça ao Espírito Santo de Deus que me ajude a fazer cada vez melhor. Mas naquilo que eu estiver errando, que eu peça ao Espírito Santo de Deus para que ele venha me mostrar naquilo que eu estou errando e me mostrar o caminho para eu seguir o caminho certo. E a palavra de Deus, ela nos ajuda nisso. Porque a palavra de Deus diz assim, João 8,32, e conhecereis a verdade, que é a verdade de Deus, que é o conhecimento de Deus. E essa verdade, ela vai te libertar. Quando você conhecer Deus verdadeiramente, você não vai ficar preso a julgo nenhum mais. E a palavra em 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Deus tem prazer em te ouvir. A um coração contrito e quebrantado, o Senhor não resiste. Está lá no Salmo 51, versículo 17, parte B. Bom, Deus te abençoe. Tire isso da sua vida. Veja o que está atrapalhando a sua vida. É o álcool. De repente não é o álcool, mas são outras coisas. De repente, você está se dedicando tanto a outras coisas que está deixando de prestar atenção na sua família. Veja as suas atitudes, o que está fazendo dentro do seu lar. Para pensar as consequências que as suas atitudes, seja você homem, seja você mulher, está trazendo para dentro do seu lar. Será que o seu lar tem sido um lar de bênção ou tem sido um caos, onde vidas estão sendo destruídas? Será que ali dentro tem uma família ou são simplesmente pessoas que parecem ser desconhecidas morando dentro de uma casa? Então pense nisso. Olhe para o seu lar, faça uma reflexão, peça a Deus para mostrar aquilo que deve ser mudado no seu lar. E Ele vai te dar a direção. E a sua família e você será uma bênção, vocês serão luz para este mundo. Vocês serão exemplo, em nome de Jesus. Compartilhe, se inscreva, comente, diga aí de onde você é, de onde você está assistindo, o que você achou, tá bom? Aperte o sininho para ser notificado. E a paz. Deus abençoe.